Estávamos no meio da explicação profunda do Alter Rebbe do que significa o repouso divino, entre aspas, o descanso divino no dia do Shabat. E nós vimos como exemplo o que ocorre quando uma pessoa, um sábio, um mestre está nos falando a explicação sobre algum tema. Então, como nós dissemos na hora da fala, seu conhecimento, sua sabedoria se expressa de maneira verbal, através das suas palavras, mas as palavras elas limitam, as palavras condensam a ideia. As palavras não são capazes de transmitir toda a essência do pensamento, da ideia que ele possui na sua mente. Então, enquanto ele está falando, ele está nos transmitindo conhecimento, mas para ele isso não passa de uma parte externa e superficial do tema da sabedoria, do conhecimento que ele possui no seu intelecto. Quando ele está falando, o seu intelecto flui através da fala, é direcionado para a fala, para ele poder transmitir esses ensinamentos, mas ele flui de fato, mas de uma forma condensada, limitada, apenas a parte externa, superficial. Quando ele interrompe sua fala, quando ele cessa, termina a sua explanação, então, a ideia intelectual, o tema do seu conhecimento agora não passa mais pela sua boca, pelas suas palavras, portanto não se encontra mais restringido, limitado, não precisa ser ocultado, revestido em palavras ou orações, ele volta a estar no seu intelecto, na sua plenitude, na sua forma ideal, na sua forma maior. Então, enquanto o mestre, então o que ocorre? Na hora que ele está ensinando algo para nós, o seu esforço não é um esforço para entender a ideia, é um esforço às vezes até para se restringir, porque ele sabe, se ele falar demais, se ele disser tudo o que ele sabe, isso pode até confundir a mente dos ouvintes, dos alunos, e ao invés dele esclarecer, ele vai confundi-los, né? Vai atrapalhar. Então, se requer, por assim dizer, um esforço por parte do mestre, do orador, na hora que ele transmite a ideia. O seu esforço consiste em saber escolher as palavras, em saber escolher o quanto ele vai revelar e o quanto ele vai reter do conhecimento. E mesmo aquilo que vai revelar na medida certa, com as palavras certas e apropriadas, que possam transmitir ou expressar a ideia como ela é. Então, em outras palavras, na hora da transmissão do conhecimento, na hora que o mestre está falando, ensinando verbalmente para nós ideias intelectuais, na verdade, naquele momento ele está se restringindo, ele está condensando todas as ideias que ele tem dentro de si, no seu intelecto, está fazendo parte dessas ideias descerem para a expressão verbal, descerem para as palavras que ele utiliza, com palavras específicas, não é? Limitadas. Já quando ele termina a sua exposição, quando ele para de falar, o que acontece então? A ideia volta ao seu estado original, ela volta ao estágio original e ideal, que é a mente do mestre, não é? O cérebro do sábio. Então, nesse instante, o intelecto, a ideia intelectual, ela volta a se erguer. Se até agora ela estava descendo até a expressão verbal, agora ela volta a se elevar à sua fonte, ao intelecto. E dessa maneira, o próprio intelecto da pessoa, por assim dizer, volta a se elevar, volta a subir. Ele não tem que se concentrar, não tem que se restringir, não tem que descer e se limitar em palavras verbais. Ele não precisa ser condensado e não precisa ser expresso somente dessa forma ou de outra maneira. Tudo isso o Alter Rebbe nos traz para nos dizer, para nos exemplificar como metáfora, para a gente entender um pouco mais o que aconteceu durante o Gênesis e o que acontece durante o Shabat, não? Em termos espirituais. Durante os 6 dias da criação, Deus limitou a sua energia, a revelação da sua energia, da sua luz divina. Para Deus isso é um rebaixamento, porque ele tem que condensar, diminuir
limitar o brilho da sua luminosidade, a vitalidade, a energia vital que deriva dele, ele tem que limitar isso dentro de um espaço, dentro de algo específico e limitado, e isso está simbolizado nos 10 pronunciamentos da palavra divina, inclusive aqui, vejam bem, da palavra divina, não é, do lado verbal. Que em relação a Deus, Deus não tem boca e nem expressão verbal, mas a Torá utiliza essa metáfora para nos dizer que assim como a fala ela existe para a gente se comunicar com o outro, não é? Da mesma forma, quando a gente diz que Deus está interagindo com criaturas, com algo, alguém que sinta, que pense que está fora dele, por mais que no fundo ninguém está, tudo está incorporado dentro da divindade, mas essa interação é chamada metaforicamente na Torá de fala. Deus falou e criou. Isso tem a ver com o exemplo que o Alter Rebbe nos trouxe acima, da limitação que a ideia intelectual sofre quando ela é rebaixada para o plano verbal através da fala. Já no dia do Shabat não houve criação. O que isso significa? Que a energia divina deixou de ser limitada, deixou de ser condensada, voltou para o seu devido lugar, deixou de se expressar apenas o lado externo da revelação de Deus, apenas o lado superficial, mas sim a energia e luz divina se elevam, elas se desprendem de todas as forças do Tzimtzum, das forças limitativas, que são forças divinas, que Deus mesmo, atributo de furá, severidade, rigor, etc. Mas tudo ele se desprende, essa luz se desprende no dia do Shabat de todas essas limitações. Então daqui o Alter Rebbe nos explica que o conteúdo mais profundo, espiritual e místico do conceito de descanso ou de repouso divino, que no dia do Shabat tudo volta à sua fonte, por assim dizer, Deus não precisa mais se esforçar para se restringir, para se limitar, para se rebaixar, ele pode, por assim dizer, voltar a ser quem ele é, em toda a sua grandeza, em toda a sua plenitude, em todo o esplendor de sua infinitude, e isso significa o descanso, voltar a ser quem ele é em toda a sua grandeza. Isso significa a elevação do Shabat. Em outras palavras, tudo isso ele está nos trazendo para dizer, para explicar essa associação, que o descanso, entre aspas, divino, no dia do Shabat, significa a elevação da luz divina que ocorre no dia do Shabat. Ken, nas palavras do Alter Rebbe, Ken veyoter miken le'en ketz vetachlit, dessa forma e de forma infinitamente mais intensa, ocorre também com a revelação divina, mitalá beyom ha-Shabbat lemala mimadrigat ha-Chokhmah, a luz divina se eleva acima de todas as sefirot. É sabido que a primeira das 10 sefirot, a mais elevada de todos os atributos, é a sefirá de Chokhmah, né? Traduzido literalmente como sabedoria, mas no dia do Shabat, a luz divina, ela tem uma elevação que transcende de forma total e completa todos os 10 atributos, até bem acima, infinitamente mais acima, da mais elevada de todas as sefirot, que é Chokhmah, etc. E essa elevação que ocorre, em outras palavras, Aliyah sheba al yedei hashvita midiburo yitbarach, quando Deus parou de falar. Nos 6 dias da criação, ele criou o mundo através de pronunciamentos. No 7º dia não houve pronunciamentos, houve um silêncio. Então se fala que essa elevação, isso produz uma elevação, da mesma forma que a sabedoria que volta ao plano intelectual e não precisa ser limitada, se expressando em palavras, através da expressão verbal. Então, mas em relação a Deus, ele nos fala que essa elevação é muito, muito, muito mais elevada, infinitamente mais elevada. Por quê? Porque a fala em relação a Chokhmah, em relação à sabedoria, ainda tem uma correlação entre ambas. Né? A sabedoria, de fato, é o poder mais elevado, inclusive da alma humana, e a fala já é uma vestimenta da alma inferior, abaixo do pensamento, mas elas têm ainda uma correlação. A sabedoria está bem, o poder intelectual da pessoa está bem mais elevado do que o poder da sua expressão verbal, mas ambos ainda fazem parte do mesmo ser humano, ainda tem uma correlação entre eles. Diferente disso que ocorre em relação a Deus na criação, que essa condensação, essa limitação autoimposta por Deus, durante os 6 dias da criação, esse tzimtzumim, essa condensação, encobrimento, esse rebaixamento, quando ele cessa, e no dia do Shabat há o chamado descanso, que representa a elevação da luz divina, a sua fonte e origem, então essa elevação é infinitamente mais elevada, mais superior do que a elevação
da ideia que estava na boca da pessoa, na expressão verbal, chegando de volta ao intelecto. É uma elevação muito maior e transcendental e incomparável. Por isso, inclusive, se fala que no dia do Shabat existe essa revelação quando tudo volta à sua origem, quando a luz divina se encontra no seu estado original. Isso é chamado como de descanso e repouso, descanso da limitação, repouso do esforço limitativo, do esforço de condensação da luz divina que ocorria durante a semana. Isso tem algo, como nós falamos, sobre o fato do Shabat ter sido ordenado na Torá apenas para os filhos de Israel, Beshamru bnei Israel et Shabbat, os filhos de Israel devem guardar o Shabat. Então é sabido, o Midrash nos traz Lefi she'Israel alu b'machshavah. Então está escrito que há uma característica presente nas almas judaicas, nas palavras do Midrash, que elas subiram ao pensamento divino. Então isso tudo é uma metáfora. É claro que Deus não tem pensamento, fala, inclusive diz o versículo também bíblico, que lo machshevotai machshevotechem velo darkechem drachai. Deus fala através do profeta, o meu pensamento não é igual ao vosso pensamento, o meu caminho não é igual aos vossos caminhos. Então, temos que guardar a devida proporção, mas tomando como metáfora, apenas para nos exemplificar, apenas para aproximar isso da nossa compreensão. Então se fala que existe, por assim dizer, esse nível chamado pensamento, assim como nós falamos da fala divina, e que a fala, como nós vimos, a fala tem a ver com interação, com uma dinâmica de interação com aquele que está fora ou parece estar fora. Já o pensamento é chamada vestimenta interna da alma. O pensamento é algo mais íntimo, o pensamento é algo que está ligado, de certa forma, até a maneira da pessoa se comunicar consigo mesma. Então é algo mais íntimo, interno, pessoal, etc. E o Midrash usa uma expressão que essas almas que foram dadas para Israel, particularmente ou mais acentuadamente a partir da outorga da Torá, são almas que subiram até o pensamento divino, que estão ligadas com o pensamento de Deus. Assim como o pensamento em relação à fala, ele tem esse lado mais interno, mais profundo, mais essencial, etc. Da mesma forma, o conceito do Shabat, como nós falamos, no Shabat houve uma interrupção da fala, dos pronunciamentos divinos, do rebaixamento da luz divina, se limitando e se restringindo apenas nos 10 pronunciamentos ou através das 10 sefirot, voltando então à sua essência, voltando ao pensamento, deixando de ser fala ao pensamento. Isso foi na metáfora. Da mesma maneira, nós encontramos isso, que as almas de Israel estão ligadas ao pensamento. Por estarem ligadas ao pensamento, então elas estão associadas ao conceito de Shabat, e por isso o Shabat foi dado aos filhos de Israel. Ou como nós dizemos todos os dias no início das nossas orações, Ve'ata nefachta bi, nós falamos que Deus soprou o alento da vida dentro de nós, Deus soprou a alma dentro de nós. Interessante que aqui, se a gente, mais uma vez, tomando só como ilustração, claro, Deus não tem corpo nem expressão corporal, então temos que tomar cuidado com esse antropomorfismo, essas metáforas, mas apenas servindo, sempre ressaltando que isso serve apenas de ilustração para aproximar os conceitos da nossa compreensão. Então, quando os filhos de Israel se referem à alma divina, então eles dizem: Deus, tu soprastes a alma dentro de mim. No ser humano, tanto a fala como o sopro partem da boca, mas há uma diferença entre ambos. A fala é considerado algo mais externo, mais superficial, por isso a pessoa pode falar muito tempo até sem se cansar. Tem gente que fala, né? Já o sopro é uma coisa que vem lá do fundo, vem do interior. Todo mundo que está presente na sinagoga, quando em Rosh Hashanah se toca o shofar, vê que aquele que está soprando para tocar o shofar, ele se cansa. Por quê? Porque não é um mero esforço como verbal de falar, mas é uma coisa que vem lá do fundo, esse sopro. Da
Da mesma maneira, então, se ilustra esse conceito das almas estarem relacionadas com o nível pensamento e não apenas fala. Da mesma forma, seguindo esse mesmo raciocínio, essa mesma linha, se fala das almas dos filhos de Israel estando relacionadas com o sopro divino, ou seja, com a parte mais interna, com a parte mais ligada à essência. Por isso o Shabat também, que representa essa elevação da luz divina para o seu ponto interno, para a sua essência. Por isso o Shabat foi ordenado para os filhos de Israel e apenas para os filhos de Israel.